Ok. Shlomo, Lekulhun, Idiotovo. Paz para todos, boa noite. Estava fazendo leitura de um material aí sobre as festas bíblicas, né? E aqui peguei alguns materiais que tenho aqui em mãos, os manuais dos tempos, dos costumes e tempos bíblicos, né? Então tem dois manuais aqui. Eu tenho esse aqui que é o mais antigo. Esse aqui é mais antigo, já tem acho que praticamente uns 10 anos que eu adquiri esse manual, né, do William Coleman, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Esse material aqui. E depois eu conheci, né, aí fazendo a pesquisa sobre aramaico, procurando curso para fazer. Então, esse contato aí, conhece uma pessoa aqui, conhece outra pessoa ali. Eu conheci o professor Leonardo Andrade, que tem até um canal no YouTube, muito bom o canal dele. Você que gosta de exegese, crítica textual, você que gosta de debate, vai lá que o professor Leonardo Andrade é um PhD nessa área aí, tá? Então ele fez esse material aqui também, ó. Eu estou lendo ele, aproveitei para dar uma lida nele hoje também, tem. Ó, Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos, né? Esse aqui é Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Tem bastante informação. Bom, mas esse eu não vou desfazer daquilo ali. Aquilo ali também é bom, mas esse aqui do professor Leonardo Andrade perpassou aquilo ali. Na questão que ele colocou, o Manual Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos. Então, além de ter a questão da cultura, costumes e tradições, isso, a pegada, ele foi feliz nessa pegada aqui, ó, cultura e tradições, não é só o costume. Então, eu estava lendo aqui, então eu tinha comprado eu achei que era até um livro, né? Então, fazendo pesquisa para comprar alguma coisa para ler, já tem bastante tempo isso, né? Eu vi na internet um material, esse material aqui, ó, eu achei que era um livro. Quando chegou foi uma apostila, mas o formato que veio foi esse aqui, minha espiral. Não tem problema, o que interessa é a informação, tá? Não é o corpo, não é a aparência, não julgue pela aparência. Eu achei que era um livro, mas veio assim, mas tá bom. Então, já tem bastante tempo também que eu li esse material. Aí hoje eu resolvi dar fazer uma releitura novamente, né? Dar uma ida novamente ao material. Então, aí eu resolvi ler essa apostila, alguns assuntos dessa apostila, por causa de um amigo, né, que a gente conheceu. Deus abençoe a vida dele poderosamente. Eu sou ruim para lembrar nome, até falei com ele que eu sou ruim para lembrar nome. Ai, não sei se é André Alexandre, depois eu vou lembrar o nome dele aqui. Lá em Ritápolis, né, na cidade de Ritápolis, depois ali daquela região de São João del Rei, a gente esteve ali na obra missionária ali esse final de semana. A gente foi ali cooperar com o trabalho. Deus agiu poderosamente. Deus abençoe os nossos irmãos ali da cidade de Ritápolis, São João del Rei, circunvizinhança do Barroso. Esse irmão, ele é lá de Barroso, tá? Região de Barroso ali, próximo a Ritápolis, São João del Rei, naquela circunvizinhança ali. Então ele estava falando alguma coisa sobre questão de Yom Kippur, como é que funcionava. Então aí ele fez uma pergunta ali, eu até expliquei algo para ele assim, do que eu já havia lido, mas assim, dei aquela explicação superficial, meio um pouco mais rasa. Então aí não foi tão assim. Aí eu chegando aqui em casa, falei, não, aí lembrei da pergunta dele, falei, não, vou ler, vou pesquisar um pouquinho, vou dar de novo material e vou começar a ler. Então hoje eu estava lendo, né? Aqui peguei esse sentido profético das festas bíblicas, né? Que é esse aqui. E aproveitei aqui para ler também aqui o que o Leonardo Andrade trouxe aqui concernente a culturas e tradições. Gente, o que o Leonardo Andrade colocou nesse material aqui, eu vou falar com você, eu não sei se alguém vai produzir igual. Esse aqui, como eu disse, esse aqui é bom.
Esse é bom, mas esse aqui ele é bem rasinho, mas esse aqui, não desfazendo ali do William Coleman, né? Mas o Leonardo Andrade, ele foi bem assim, não, ele foi lá no, são tradições e cultura que estão permanentes até desde os tempos bíblicos, desde quando Deus falou com o povo no deserto, lá em Levítico 16, até os dias de Jesus, até hoje. Essa pesquisei, né, eu tenho contato com alguns rabinos, eu tenho contato, né, com alguns rabinos, e o que é feito nas sinagogas messiânicas, tá? Dizem assim, judeu não aceitou Jesus. Isso é mentira, gente. Colocaram isso na cabeça do povo, que os judeus não aceitaram Jesus. Gente, judeu aceitou Jesus sim. Só que não todos. Então a gente pegou, isso foi colocado esse sofisma na mente da gente, que o judeu rejeitou Jesus. Não foi, os judeus não rejeitaram Jesus. Alguns judeus rejeitaram Jesus. E hoje nós temos aí um crescimento bem assim significativo de judeus que estão voltando para a pessoa de Yeshua. Yeshua está se revelando a eles, né, como o Messias esperado de Israel, né? Já vi testemunho de judeu ortodoxo que foi preciso Yeshua, do jeito que ele fez com Shaul, com Paulo, ele está fazendo com alguns judeus também. Já vi testemunho aqui de judeu no mesmo jeito. Ele está lá no judaísmo ortodoxo, lá não acreditando em Yeshua, esperando ainda o Messias. E o próprio Yeshua foi lá e se revelou para aquela pessoa que ouviu falar de Yeshua, mas não deu crédito, até excomungou quem falou de Yeshua para ele. E aí o próprio Yeshua apareceu para essa pessoa e ele foi convencido pelo Ruach Kodesh, pelo Espírito Santo, de que Yeshua é o Mashiach. Tremendo, gente. Então hoje você tem judeus messiânicos, judeus nazarenos, né? Você tem aí dentro dos judaísmos como se fosse igreja, né? Igreja protestante, igreja evangélica. Você tem um monte de igreja evangélica, com um monte de nome. E cada uma tem ali o seu conceito doutrinário. O judaísmo é a mesma coisa, judeus messiânicos, a mesma coisa, judeus nazarenos, judeus liberais. Então, o judaísmo, que crê em Jesus, judeus, vamos colocar esse termo assim, judeus messiânicos, eles também têm, cada um, a sua ideia, a sua interpretação dentro da Torá, dentro do Talmud, né? Mas as tradições não mudaram. Então, lendo, quando o irmão fez aquela pergunta, né? Então, eu resolvi, então, fazer uma leitura e uma pesquisa até sobre este assunto, né? Então, eu estava aqui olhando aqui essa questão. Qual que era a questão? A questão do Yom Kippur. Então, vou trazer umas informações aqui rasa, sobre o Yom Kippur. Inclusive, existe um canal chama Techuvá Total, do nosso irmão Orochi Felipe, Moré Felipe. Tá? Ele é Moré que quer dizer professor. Moré significa professor. Então, o Moré Felipe, Marcos Felipe, ele tem um canal Techuvá Total. Foi com ele que eu comecei a aprender hebraico aí com um professor aí, depois eu vi que a linha de pensamento dele era meio assim, conhece muito, mas aí algumas coisas foi assim, me deixando um pouco um pé atrás, eu resolvi mudar. Então eu fiz alguns estudos no canal Techuvá Total com o Moré Marcos Felipe, que o Eterno abençoe a vida dele, abençoado seja o Eterno na vida dele, em nome de Yeshua. Então ele todo ano ele coloca lá. Esse ano eu pesquisei lá no canal, tem bastante tempo que eu não vou no Techuvá Total. A maioria dos anos passados, ele colocava lá no Instagram o calendário de festas anuais, porque as festas bíblicas, gente, essas festas bíblicas, não estou falando de coisa que não é da Bíblia. Para muita gente vai falar, não é da Bíblia, não é da Bíblia, porque a pessoa não entende, não estudou, a pessoa ainda tem aversão a alguma coisa, aí fala que é judaizante, tem que tomar cuidado. A ignorância, às vezes, deixa você impede você de dar um passo a mais no conhecimento, dar um passo a mais até na elevação espiritual da sua vida. Porque você fica com aquele preconceito estabelecido na sua vida, que tudo é judaizante, que foi abolido, que essa coisa toda. Então fica esse invólucro todo de um sofisma, né, de uma mentira transvestida de verdade, que você acaba deixando de crescer no conhecimento e de elevar espiritualmente a sua vida por causa de preconceito de ser judaico ou não. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então vamos ficar atentos a isso aí, para não perder, às vezes, muitas coisas que a gente precisa alcançar através
através das informações da cultura judaica do texto bíblico. Da cultura judaica do texto bíblico, tá? Então tem que ficar atento a isso aí. Mas aí, então, não é esse assunto aqui. Então fui pesquisar e a gente tem até a data. Então esse ano, como ele não colocou, fui lá no Instagram lá do Techuvá Total procurar lá, mas parece que, não sei, eles fizeram uma viagem para Israel. Eu acho, Deus abençoe nosso irmão Adriano Guimarães, a paz do Senhor Jesus, meu queridão, Deus abençoe poderosamente. Então o que acontece? Então eles não colocaram. Eu vi lá que eles viajaram para Israel, né? O grupo Techuvá Total foi para Israel. Então eles estão postando coisas lá. Então eu creio que alguns shiur. O que é shiur, pastor? Shiur são estudos semanais das parashot. O que é parashot? Parashá, que quer dizer porção. As porções que os judeus estudam a Torá todo ano. Todo ano é a mesma coisa. Traz coisas novas, mas a temática é a mesma, não muda. É um estudo sistemático da Torá que eles fazem com as Haftará, que são textos de apoio. No caso, eles vão lá para a Brita Hadashá, que é o Novo Testamento, vai pegar Salmos, Profetas, como foi elaborado por Esdras. Eles trazem essa tradição do estudo da Torá até hoje, tá? Dessa forma. Então, pesquisando aí para o nosso irmão, né? Isso eu vou fazer esse vídeo aqui, mas depois eu vou pedir para mandarem para ele o vídeo, né? Que ele ainda não acionou no WhatsApp lá, eu esqueci de pegar o número dele, para passar essa informação, né? Eu vou pedir alguém para mandar o vídeo para ele, que eu pensando nele, então eu fui fazer essa pesquisa aí para entender, para orientar tal sobre o Yom Kippur um pouco mais, tá? O Yom Kippur, gente, eu vou fazer assim bem raso também, tá? Eu vou fazer uma questão bem rasa aqui também, não vou aprofundar muito, senão o vídeo vai ficar extenso demais e aí fica cansativo até para mim, né? E para você que está aí do outro lado também. O Yom Kippur, gente, ele precede ao Rosh Hashanah. O que é Rosh Hashanah, pastor? O Rosh Hashanah nada mais é do que o Ano Novo Judaico. Para as nações do mundo, o Ano Novo vira no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, certo? É onde todo mundo comemora o Ano Novo, tá? Então, só que esse Ano Novo, ele é celebrado dentro do calendário gregoriano. Então, tudo que você for fazer que tiver relação bíblica, qualquer coisa que você for fazer relacionado à Bíblia, você tem que fazer dentro do calendário bíblico. Se você fizer igual eles mostraram um vídeo de um rapaz falando sobre o fim do mundo, sobre a volta de Yeshua, e o cara fez um malabarismo com as festas judaicas, ele está indo até bem. Se o argumento dele tivesse dentro do calendário judaico, talvez ele alcançaria alguma coisa falando sobre a questão de Yeshua ter dito ninguém sabe o dia nem a hora, então ele fez um malabarismo e achou 2025 como sendo o dia do retorno do Mashiach. Só que aí eu vi o vídeo, aí eles, né, eu vi o vídeo naquela curiosidade tudo, mas eu fui analisando. Então ele usou o calendário gregoriano, ele usou datas históricas do calendário gregoriano, e aí ele foi chegando em alguns conceitos, aí depois eu vi, gente, isso aí tudo é furado. Ele usou algumas festas bíblicas, algumas coisas dentro da Bíblia, mas no calendário errado. Então, se pegar no calendário bíblico, vai ser furada. Primeiro porque o ano, se olhar, nós estamos hoje dentro do calendário judaico, no ano 5.785. Tá? Então, quer dizer, quando der Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, que vai acontecer justamente em outubro, né? Em outubro não, em 22 de setembro. 22 de setembro acontece o Rosh Hashanah. Então, do pôr do sol, que vai dar numa segunda-feira de setembro, do dia 22 de setembro, ao pôr do sol, começa a virada do ano para os judeus. Então, quando acontecer isso, a virada do ano, é o Rosh Hashanah. Tá vendo? Então, aí já vai estar 5.786. E nós ainda vamos esperar dezembro para virar para 2026, certo? Eu tô mostrando alguma coisa que você tem que olhar dentro do calendário bíblico. Então, no calendário bíblico, o ano é esse. Então, quando aquele cidadão fez toda essa dinâmica, esse malabarismo, ele errou, porque no calendário bíblico judaico está longe, longe, longe. Então, Yeshua disse nem dia nem hora, então não adiantou, tá? Mas a questão que não é essa, isso foi só para você entender. Só que o Rosh Hashanah, ele vai acontecer no dia 22. O Leonardo Andrade, ele colocou aqui, ó, sobre Yom Kippur, ele não falou, aqui ele fala sobre o Rosh Hashanah também, ele traz o calendário judaico aqui também,
tá? O outro ali do Coleman, não lembro se tem, mas ele traz aqui, o Leonardo Andrade traz. Então, da página 138 da página 138 até a página 148, são 10 páginas, mas não acaba aqui não, isso aqui é o que eu li no raso. Você tem uma informação sobre o Yom Kippur, tá? Então ele traz informações aqui importantes, por isso que é bom você, às vezes, adquirir materiais para pesquisar, fazer pesquisa, tá? Pesquisa. Internet tem, mas na internet aí um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, e aí fica aquela salada e você fica perdido, porque às vezes você vai ver um cristão falando de uma coisa, igual eu vi um cristão falando até sobre a questão de uma verdade espiritual, mas ele está olhando só esse lado dessa verdade espiritual, como é que o judeu prospera no Yom Kippur. Ele está ensinando só esse lado, mas o outro lado espiritual ele não está mostrando, então tem que tomar cuidado. Então, tá vendo? Então, aí você escuta um rabino falando uma coisa aqui, outro rabino falando outra coisa ali, aí você escuta um judeu messiânico falando, mas e a tradição? O que a tradição diz? O que a cultura diz da época de Jesus? A tradição da época de Jesus, como que ela está? Aí é que está a questão. Então, o problema está aí, tá? Então tem que tomar cuidado. Mas, no grosso modo, todos vão ter a mesma data, tá? Então, desse ano, o Rosh Hashanah, a virada do ano judaico, acontece do dia 22, começa do dia 22, e eles vão celebrar isso até o dia 24, tá? Onde eles vão celebrar, aí eles vão chamar de Anatová Umetuká. O que é isso? É feliz e doce ano. Feliz e doce ano. Anatová Umetuká. Então, todo judeu, no Rosh Hashanah, eles vão celebrar essa entrada do ano, essa cabeça do ano, dizendo que seja um ano doce e feliz. Só que, dentro da tradição cultural daquele período, existe o Aminoraim. Aminoraim. O que é Aminoraim? São dias temíveis, ou dias de preparação. O que são 10 dias que, quando acontece o Rosh Hashanah, simultaneamente já começa a contar 10 dias até o Yom Kippur. Então existe todo um processo para a chegada do Yom Kippur. Você celebra a virada do ano, a chegada do ano novo, mas nessa chegada do ano novo, você tem 10 dias até o dia do Yom Kippur. Olha, tá tudo aqui, ó. E com mais detalhe, eu estou só pincelando. Tá tudo aqui com mais detalhe, eu estou só pincelando. Aqui nessa apostila até falou muita coisa também. Falou muita coisa, mas esse manual do Leonardo Andrade aqui suplantou os demais materiais que tenho aqui. Tá? Então existe o Aminoraim, que são dias temíveis. Então o que acontece? Quando acontece o Rosh Hashanah, Deus, presta atenção, o livro da vida será aberto. Então, todos os viventes, Deus abençoe nossa irmã Fátima Silva. Então, segundo a tradição judaica, quando o Rosh Hashanah acontece, Deus abre o livro da vida. Ó, para você ver. Deus abre o livro da vida. E todos os seres humanos, todos, independente se crê em Yeshua ou não, se aceitou Jesus ou não, todos os nomes dos viventes da terra vão para o livro da vida. Ó. Isso é tradição judaica, tá? Tradição judaica, isso é a tradição. No período de Jesus cria assim. Ah, não, pastor, mas depois que Jesus morreu, que o nome foi para o livro da vida. Não é, não. Quem lê Bíblia vai entender. Lembra quando o povo pecou contra Deus, e Deus falou com Moisés assim: Moisés, eu vou destruir este povo, lá no livro de Êxodo, eu vou destruir esse povo, obstinado e de dura servir, e de ti farei uma nação melhor. Qual foi a resposta que Moisés deu? Senhor, não faço não, Senhor. O que as nações vão dizer se o Senhor fizer isso? Olha para você ver. O que as nações dirão se o Senhor fizer isso? Que o Senhor tirou eles do Egito e não teve poder para sustentar eles no deserto e matou eles no deserto. Perdoa este povo, ou então risca, ó, que Moisés, risca o meu nome do livro que tens escrito. Pronto. Então essa ideia de nome no livro da vida, ela não aparece só no Novo Testamento. Isso já é tradição desde quando Adão Rishon foi criado, o primeiro homem. Adão, o homem primordial. Desde quando Adão foi criado, este livro da vida já foi criado junto.
Então, quando Moisés disse isso, ó, o senhor perdoa o povo, então o senhor risca o meu nome do livro, porque o livro estava aberto. E segundo o Apocalipse, este livro será fechado depois, no dia do juízo. Olha o que é o Yom Kippur. É o dia do juízo, ou o dia do perdão. Vamos dizer assim, está lá em Levítico 16. O senhor fala assim, olha, e afligireis a vossa alma. Tá, vou chegar nessa questão de afligireis a vossa alma, tá? Vou explicar isso aqui. Então, nesse Rosh Hashanah, o livro da vida abre. Aí todo mundo vai para lá. Só que você tá todo mundo com o nome do livro da vida. Quando chega o dia do Yom Kippur, ó, é no Yom Kippur, que no juízo do Yom Kippur, segundo a tradição, é que o livro será selado. Aí o que acontece? Aí Deus dá 10 dias para que o povo se prepare para encontrar com Deus no Yom Kippur. São 10 dias de preparação. Então, segundo a tradição, nesses 10 dias, do Rosh Hashanah ao Yom Kippur, e o Yom Kippur vai acontecer do dia 1º para o dia 2 de outubro. Deus abençoe o irmão Carlos. Então, o Yom Kippur ele vai acontecer do dia 1º ao dia 2. Quando o Senhor disse lá em Levítico 16, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra servir fareis. Então tem todo um invólucro. O Senhor disse que era para o sacerdote se vestir de linho, ou seja, não era para ele vestir nada que tivesse outro tipo de material, digamos assim. Que ele ia entrar, ali ia escolher dois animais, um cordeiro, 2 bodes, um para Deus, para expiação, e um para o deserto. Que lá nós conhecemos como Azazel. Isso aí é outro estudo, outra coisa. Não vou ficar explicando muita coisa aqui não, para não perder o raciocínio. Então, o que acontece? Esses 10 dias é o dia que o ser humano tem para ratificar. O que é ratificar, pastor? Para corrigir a sua vida. Então, Deus está dando uma oportunidade de 10 dias, do Rosh Hashanah até o dia do Yom Kippur, do início do Yom Kippur, para a pessoa se consertar com Deus, se consertar com o seu próximo, mudar a sua atitude, mudar as suas ações. Então, se ele, por exemplo, nesses 10 dias, ele tem a oportunidade de pedir perdão para as pessoas que ele ofendeu, de pedir perdão para sua esposa, para seu marido, para seu filho, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu patrão, seja lá quem for. Lembra quando Jesus falou assim, ó, quando trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no pé do altar, depois vem, reconcilia-te, e depois vem e oferece a tua oferta. Reconcilia-te primeiro com teu irmão enquanto está com ele no caminho. Que caminho é esse? É os 10 dias. São os 10 dias. Se não entender a cultura, a gente não vai entender o texto bíblico. Isso é cultura do texto, da tradição, e Jesus usava isso tudo para falar com o povo. Por isso que às vezes a gente lê a Bíblia e não entende do que está falando. Aí a gente vai e faz aquela, como se diz, a gente vai e parafraseia, faz uma parafrase do texto e deixa o texto com sentido anacrônico. A gente pega algo do nosso tempo e enfia dentro do texto. Então Jesus estava dizendo naquele conceito de dar oferta, porque a palavra de oferta que está ali é de expiação, não é terumá. A oferta ali não é terumá, é de expiação. Não, você não levava oferta de expiação para qualquer culto. A oferta de expiação você só leva no dia do Yom Kippur, no dia do juízo. Aí eu entendi aquele texto quando eu comecei a estudar sobre as festas bíblicas, sobre o texto bíblico. Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, tá ok? Fica tranquilo aí, ó. Já vai dando like aí, já vai compartilhando aí, já vai aí deixando o que você acha disso aí. É judaizante. Pode pôr aí também, não tem problema. Mete o pau, se quiser meter o pau para meter, não tem problema não. Vamos ficar tranquilo aqui, tá? Todo mundo liberto em nome de Yeshua aqui, tá? Aí, então tá, aí você tem esses 10 dias de preparação para consertar, tá? Só que o que acontece? Nesses dias
do Rosh Hashanah até o dia do Yom Kippur, eu vou contextualizar no calendário que vai acontecer esse ano. Porque Yom Kippur e Páscoa, gente, por exemplo, nós temos a Páscoa anual, né? Dentro do calendário gregoriano, domingo de Páscoa, todo ano cai no domingo. Todo ano. Por quê? Mudaram o calendário, pegaram o calendário universal gregoriano para corrigir algumas coisas aí, para colocar algumas doutrinas, alguns dogmas da igreja. Vou dizer assim, eu vou colocar o nome aqui só como um código universal. Quem entendeu o que significa igreja universal não é do Edir Macedo, não. É um nome aí que todo mundo conhece, só para não falar que eu estou atacando a religião de ninguém. Universal. Pensa o que significa igreja universal no contexto etiológico dela, que você vai entender o que não é universal do Edir Macedo, não. Mas o nome é esse que se dá por trás do nome clássico que já tem esta religião. Então mudou o calendário, mudou o sentido das festas, mudou as festas, tá? Então, você já nunca parou para pensar, não? Só que quando você vai para o calendário hebraico, a Páscoa ela pode cair numa quarta, numa quinta. Por exemplo, no dia que Jesus foi crucificado, a Páscoa caiu numa quarta-feira. No dia que a Páscoa aconteceu numa quarta-feira, tá? Fica triste não, é só estudar que você chega lá, tá? Tô dando informação, spoilerzinho aí. Então, o Rosh Hashanah, que era o cabeça do ano, começo do ano, não era cabeça do ano, que o ano estava chegando, tá? Não só no sentido de ano novo, mas no sentido de que é o primeiro dia que você vai começar já a se preparar lá para o dia do juízo, para encontrar com Deus, que por isso que o nome é Aminoraim, ou dias temíveis, ou dias de correção. Então, você vai corrigir. Na tradição, você não pode usar nada que tenha couro, cinto. As mulheres tiram seus adereços, brinco, o que tiver, o que for fora do natural, do corpo natural, tira-se fora. Não se passa perfume, não se passa creme. Então, você não escova... Não. No dia do Yom Kippur, não. Você pode se preparar no dia, assim, você vai... Né, nesses dias temíveis, você vai pedir perdão, você vai procurar as pessoas, vai pedir perdão, vai pedir a Deus perdão. Lembra lá que vai ter uma oração de Davi no Salmo, que ele vai dizer assim: Senhor, perdoa até os pecados que eu não cometi. Ah, como assim? Ele não cometeu pecado, mas já está. Por quê? Porque o Yom Kippur, gente, ele não age somente numa coisa presente, ele age também na ação futura. Na tradição judaica e do texto e da cultura bíblica, o dia do Yom Kippur, ele é uma ação que na correção que você faz, na retificação que você está fazendo, ele reflete no seu futuro também. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, hein? Então já vai pegando a dica aí, né? Já vai pegando a dica aí. Não vou alugar muita informação aqui não, senão você vai se perder e não vai entender aqui. Então, para celebrar o Yom Kippur, tá? Eu esqueci o nome do irmão. Eu vou mandar para ele aqui, então nem sei se é ele que está aqui, tá? Então, para celebrar o dia do Yom Kippur, você tem que começar, para você que vai fazer o Yom Kippur esse ano, você já tem que começar no dia 22, na entrada do ano novo judaico, e você vai até o dia 1º de setembro. É no mês de Tishrei, tá? O Rosh Hashanah e o Yom Kippur acontece no mês de Tishrei. Só que o calendário judaico, ele como é que ele funciona? Ele funciona do dia 15 de um mês até o dia 15 do outro mês. É assim que funciona o calendário judaico. Não é igual o nosso que dia 1º começa o mês e termina no dia 1º, não. O nosso dia não começa meia-noite e termina meia-noite outro dia? Não, na Bíblia não. Lembra que Jesus falou com o povo assim, olha, vocês dizem que há 12 horas no dia. Por quê? Porque o calendário judaico não trabalha na questão de um dia inteiro de 24 horas. Ele trabalha no período de 12 horas. Ou seja, em vez de começar meia-noite igual o nosso, o dia começa às 18 horas de um dia. Ou seja, o Yom Kippur, ele vai começar às 18 horas do dia 1º de setembro e vai terminar às 18 horas do dia 2 de setembro. Então você tem do Rosh Hashanah, que começa no dia 22, e ele vai tendo a sua festividade, o seu acontecimento até o dia 24, mas os dias temíveis continuam, que é o que os judeus nazarenos chamam de contagem do Homer. Então existe a contagem do Homer.
é uma outra coisa para explicar, é outro estudo. Então, não vamos entrar nisso aqui, não. Fica só com essa informação aí coçando a cabeça. O que é Homer? É contagem, tá? Então esse Hagar, Yom Kippur, ou celebração do Yom Kippur, vai começar no dia 1º, mas presta atenção, não é meia-noite do dia 1º, não. Vai acontecer às 18 horas do dia 1º de setembro e terminar às 18 horas do dia 2. Então, das 18 horas do dia 1 de setembro até as 18 horas do dia 2 de setembro, você tem que estar em jejum total. Lá em Levítico 16, Deus vai dizer assim: afligireis a vossa alma, nenhuma obra servil fareis. Ou seja, é um dia em que você não vai usar nada de couro, sapato, cinto. Você vai tirar tudo que muda a sua aparência externa, assim, que melhora ela. Você vai ficar na sua aparência natural. Então, para alguns judeus, eles fazem o quê? Eles vestem pano de saco, o mais simples que puder. Compra um pano de saco, esses panos de açúcar aí, vai lá na sacaria lá, esse pano que vem farinha, esse saco que vem farinha de pano, tá? Saco de pano. Aí você corta, faz um buraco onde passa a cabeça, faz outro buraco onde passa os braços e tá valendo. Então, o mais simples possível, tá ok? Tem que ser o mais simples possível. Então, mas não precisa vestir pano de saco se não quiser. Se quiser, melhor ainda, tá? Mas não precisa. Vista-se uma roupa comum. Não vista roupa de festa. Não se embeleza. Não passa creme. Entendeu? Você vai fazer 24 horas, no nosso calendário, 24 horas de jejum. No caso aqui, seria de 6 a 6 e 6, 24. Então, das 6 horas do dia 1º às 6 horas do dia 2 de setembro é o Yom Kippur. Então, nesse dia, se você for praticar, pastor, isso é para judeu. Não é para judeu, é para todos. Jesus é o nosso Yom Kippur. Jesus é o nosso Yom Kippur, sim. Eu vou até ler um texto aqui, ó. Hebreus 9:12. Eu vou ler aqui, ó. Depois eu vou trazer uma informação aqui para vocês. Hebreus 9:12. Deixa eu abrir aqui, peraí, que eu mexi aqui. Eu vou trazer aqui a informação. Deixa eu pegar o texto bíblico aqui, ó. Hebreus. Tá aqui, ó. Hebreus 9:12. Diz assim, ó. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Isso aqui é Yeshua, ele prefigurando os 2 bodes. Está vendo que o texto fala, ó, nem por sangue de bodes e bezerros, plural. Por quê? Porque lá no Levítico 16, pegavam-se 2 bodes, um para Deus e um para Azazel, que era levado para o deserto. Então, o sacerdote, uma vez no ano só, leia Hebreus 9 todinho, que você vai entender. Isso aqui está falando do dia da expiação, do dia do Yom Kippur. Isso está no Novo Testamento. Aí alguém vai dizer, não, mas é sombra. É sombra das coisas futuras. Gente, para a sombra acontecer, presta atenção. Para a sombra acontecer, tem que ter o real. Só que aqui, se fosse sombra, não podia colocar Yeshua aqui. Porque ele é o cumprimento dessa sombra. Se ele é o cumprimento dessa sombra, isso aqui não passaria de mera o quê? De mera informação. Mas aqui já é literal, já é algo que já aconteceu. Yeshua já está nos céus. Ele já fez, ele fez remissão para os nossos pecados uma vez só aqui na terra. Mas o texto está dizendo que ele entrou de uma vez por todas. Não no tabernáculo terreno, mas nos céus. Ele está fazendo uma expiação, ele fez uma expiação eterna. Hebreus 9:12. Está falando de Yom Kippur. Pastor, mas nenhum dos discípulos celebraram mais festa nenhuma. Não. Eu vejo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, em certa cidade, e dizendo assim, não vou ficar em Jerusalém, porque está chegando o Pentecostes. Pentecostes, gente, é uma festa que acontece todo ano, que está relacionado nas festas bíblicas judaicas. Festas bíblicas. Então, Yom Kippur também acontece. Espera aí.
Ah, mas não tem Yom Kippur, porque esse Yeshua já cumpriu tudo. Gente, isso aqui é estudo. Claro que o argumento é teológico, mas o fato é bíblico. O argumento pode ser teológico, mas o fato é bíblico. E eu vou provar no texto original para você que o fato é bíblico. Vou mostrar. Estou mostrando no Antigo Testamento. Já citei muita coisa do Antigo Testamento. Nem Antigo não é. É primeira aliança. Lá em Jeremias 31, Deus fala assim: farei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Espera aí. Que nova aliança? Chama Brit, lá no hebraico está Brit Hadashah. Sabe como é que é conhecido o Novo Testamento em hebraico? Brit Hadashah. É renovação da aliança. Viu? Só para dar informação. Então, beleza. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Aí, então, nesse dia, para quem celebra Yom Kippur, você tem que fazer jejum total. Total, gente. Não, até na sua vida marital, viu? Até na vida marital. Não tenha intimidade com seu cônjuge, não tenha, nesse dia, não se pode, tá? Então é dia de afligir a alma com jejuns, não é só jejuar não, você vai jejuar, você começa já abrindo o Yom Kippur com oração, você vai orar quanto tempo você conseguir. Aí você acabou de orar, você vai fazer esse processo do dia 1º, das 18 horas do dia 1º até as 18 horas do dia 2. Grava isso. De setembro deste ano, tá? Então o Yom Kippur acontece assim. Então você vai abrir em oração Yom Kippur, aí você ora até o horário que você aguentar, que você não aguentar mais, você vai ler as escrituras e, por tradição, Yom Kippur é lido sobre o profeta Jonas. Tem que ler o livro todo de Jonas. No Yom Kippur é lido o livro de Yoná, de Jonas. Por quê? Porque o livro de Jonas é um livro que mostra a ação do Yom Kippur. Como assim, pastor? Lembra lá que Deus ia destruir toda a cidade de Nínive. Por isso que não é uma festa, não é uma celebração só para judeu. O povo de Nínive, o rei de Nínive, entendeu isso. Porque isso aqui era a tradição que corria no meio do povo de Israel. E Nínive conhecia os costumes de Israel. Então, o que é que o rei de... Deus abençoe o nosso irmão Augusto César. É o nosso irmão Augusto César. É ele mesmo. Agora lembrei porque ele entrou na live. Deus abençoe, queridão. Estou falando aqui do Yom Kippur já para você ter acesso à informação aí. Depois você pega o vídeo, vai ficar gravado, aí você pega o vídeo aí e começa a ver desde o princípio, você tem a informação toda completa aqui. Claro que eu estou pincelando, tá? Mas é para auxiliar aí no seu propósito, tá? Em nome de Yeshua. O Eterno abençoe poderosamente. Então, o que é que acontece? Então, o livro de Yoná, o livro de Jonas, ele fala sobre o Yom Kippur. Então, como o rei de Nínive conhecia esse dia do juízo, ele sabia que era o Yom Kippur que estava chegando. Então, o que ele fez? Ele mandou a cidade inteira entrar em jejum. Até os animais naquele dia jejuaram. E eles começaram o jejum eles fizeram do jeitinho que Israel, que judeus faziam, que Judá fazia, do jeitinho. E aí o que aconteceu? Deus aplacou a ira e não destruiu a cidade de Nínive, um povo perverso, idólatra e mau. Mas aquilo que eu disse, o Yom Kippur, quando você se prepara, o Yom Kippur, você tem uma ação no futuro. Você consegue trabalhar bênçãos para a sua vida no futuro, quando você entende e pratica o Yom Kippur da maneira certa. Então, voltando aqui, então aí, agora para dar aquela informação que ficou no ar, que muitas pessoas vão dizer que não é bíblico, gente, festas bíblicas, gente, o Eterno deu para todas as nações, pode ler lá. Todas as vezes que o Eterno falou, Deus abençoe a irmã Sônia Maria, todas as vezes que o Eterno, lá em Levítico, Êxodo, que o Eterno falou sobre alguma mitzvot, o que é mitzvot, pastor? É mandamentos. São mandamentos e ordenanças. Então, todas as vezes que o Eterno deu um preceito, ele sempre colocou assim: e fareis isto, vós e vossas gerações, e por todas as vossas gerações, por estatuto perpétuo. O que é um estatuto perpétuo?
uma coisa perpétua é uma coisa que vai durar por toda a vida do ser humano. Ou seja, não vai mudar, não vai ser anulada. Ah, pastor, mas eu não sou obrigado. Não, você não é obrigado. Agora, você não é obrigado a fazer. Agora, se você quiser fazer, você também não é obrigado a não fazer. O negócio não é se eu sou obrigado. O negócio é se eu quero. O negócio é querer. Então, tem coisas na nossa vida, na Torá, que a gente vai praticar, a gente que não é judeu, que vai praticar. O que vale é o que o judeu chama de kavaná. O que é kavaná, pastor? É a intenção do teu coração. Por isso que o texto bíblico diz que do coração procede as saídas. Ué, por que saídas e não entradas? Saídas da vida. Por quê? Porque se o desejo estiver no coração, estiver conforme a vontade do Eterno, é vida que emana do seu coração. Lembra que Yeshua disse que não é o que sai, não é o que entra, é o que sai, porque dele procede as saídas da vida. Tá entendendo aí? Eu não sei se eu estou sendo assim, muito assim, sei lá, filosófico, não estou conseguindo expressar, mas vai tentando raciocinar aí. Então, no Yom Kippur, é assim, tá? Então, querido irmão Augusto César e todos os irmãos que vão adentrar a esta humilhação ou a este Yom Kippur, tá? É um período de humilhação. Então, afligireis a vossa alma. Você vai afligir mesmo, você não pode comer nada, não pode beber nada. Ah, mas eu tomo remédio. Então, você vai tomar seu remédio, tá? Se for um remédio que for líquido, você pinga. Se for pinga, é pingar a gota, viu? Não é tomando você tomar pinga, não, pelo amor de Deus, não entenda mal, não. Você toma o seu remédio em gota, em líquido que seja. Se for comprimido e se tiver que conseguir engolir ele seco, bem, se não puder, o que vale é o quê? É a kavaná. Então é a intenção. Quem que está isento do Yom Kippur? Mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando e crianças. Mas como é que eu faço então? Então aqueles que vão fazer, já faz aí um jantar, prepara um almoço aí já para sobrar para outro dia, para você dar de comer para suas crianças, tá? Para suas crianças, para elas já ficarem ali, entendendo isso, explica e ali você faz uma quentinha para ela ali, beleza, tá? Então aí, se você quiser cumprir, se tiver criança, mas mulheres grávidas estão isentas e mulheres que estão amamentando, é aqueles que tomam remédios, vamos supor, remédio controlado no sentido de, eu tenho um horário tal, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela tem que se alimentar de, não sei se é de 6 em 6 horas, Então, o que acontece? Ela faz se alimentando. Qual que é o processo que ela vai fazer? Ela vai fazer o processo de oração, entendeu? Ela vai fazer o processo em oração, em louvor a Deus. Mas a gente tem que entender os aminoraim, gente. Os dias temíveis. Não é simplesmente chegar no... Primeiro você tem que se preparar para chegar lá. Tá? Preparar. Então, você vai fazer essa retificação da sua vida, seja ela intelectual, espiritual e social, tá? Então você vai pedir perdão para todo mundo e a todo momento pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Por quê, gente? Porque no Rosh Hashanah é uma entrega coletiva. Vai entrar, então tá todo mundo celebrando. O Pessa é uma festa particular familiar. Então, se a família, lembra lá que se o cordeiro for pouco, for muito para a família, convide o seu vizinho, seja o pobre. Então, o bom seria que nesses dias temíveis você vai fazer perdão, você vai fazer tzedakah. O que é tzedakah, pastor? Tzedakah é fazer boas ações, ajudar o seu próximo, alimentar o seu próximo, ajudar alguém que estiver passando necessidade financeira, sem condição, às vezes, de comprar um medicamento, um alimento. Você vai lá, ajuda aquela pessoa. Então, seja uma pessoa boa. Gente, isso é tradição bíblica. Tá? Eu não estou aqui inventando. Eu não estou falando coisa que eu estou inventando. Ó, eu tenho informações, informações, tá? E com rabinos também, tá? Que a gente já tem aí. Inclusive, eu tenho ali a conhecida Torá de Irash, onde Irash, no livro de Levítico, ele vai explicar sobre essa questão também. São intérpretes da Torá, judeus. Então, o apóstolo Paulo diz que deles são a aliança, os concertos, as alianças e os cultos. São deles.
Romanos 8 diz que nós fomos enxertados, que nós não arrancamos, nós não tomamos o lugar da oliveira, nós fomos enxertados na oliveira, nós não tomamos o lugar. Né? Nós que éramos jambuzeiros bravos, não chegamos ali e falamos, sai oliveira verdadeira, que agora é eu que sou o jambuzeiro bravo. Não. Lá o apóstolo Paulo disse que nós somos jambuzeiros bravos e fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel. E como nós estamos, nós somos participantes da seiva. O que ele estava querendo dizer com isso? Que nós somos participantes das mesmas promessas e das mesmas bênçãos. É por isso que o Eterno nos abençoa. Porque nós somos participantes em Yeshua, através de Yeshua, enxertados nessas promessas, nessas bênçãos. Então, nada mais, nada menos que até mesmo dos compromissos anuais das festas bíblicas, é o que eu disse. Não é por obrigação, não é eu devo, é se você quer. Então, se quer, ó, e deixe que alguém fale, te chame de joelho, não fica preocupado com o que as pessoas falarão, não. Faça o seu propósito com Adonai, com o Todo-Poderoso, e Yeshua vai continuar te abençoando poderosamente, tá? Em nome de Yeshua. Então, nada por arrogância, nada para mostrar, não, mas tudo com coração humilde, tá? Por isso, os 10 dias temíveis, então, são dias de correção, de retificar o nosso compromisso com o próximo, com Deus principalmente, com o próximo, então, que vai pesar muito também, tá? Vai pesar demais, quando você chegar no dia do Yom Kippur, pesa muito isso aí, tá? Então, gente, então tá, agora eu vou mostrar aqui, ah, mas não tem isso, eu vou mostrar Paulo celebrando Yom Kippur. Ah, não tem isso na Bíblia, não tem isso lá, não tem não, não tem na tradução do português. Mas na tradução aramaica, o interessante é que até o grego, até a tradução grega, colocou lá dia da expiação, dia do Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia da expiação. O que é Yom Kippur? Yom Kippur significa, né, assim, grosso modo, é dia da expiação. Mas a palavra Kippur, ela vem da mesma raiz da palavra propiciatório. Lembra que quando o sumo sacerdote, ele vai entrar, em Levítico 16, quando o sumo sacerdote entrar com o sangue do bode que foi morto, ele tem que passar o sangue nas pontas do propiciatório. A palavra propiciatório, ó, presta atenção, a palavra propiciatório no hebraico é capar. O que é capar? Capar é a raiz da palavra kippur, que quer dizer cobertura. O sangue da cobertura. A cobertura da mão de Deus. Olha, tudo ligado, gente. Então, você não tem que... eu sei, gente. Misericórdia. Deus guarde meu coração, minha alma, meu espírito. Senhor, me dá um coração puro, um coração reto, um coração quebrantado, meu Deus. Para eu não cair na arrogância do diabo, Senhor. Tem misericórdia da minha alma. Senhor, tem compaixão de mim, Senhor. Me dá um coração humilde, renovado, restaurado na tua presença. Tem que orar, porque senão a gente acaba se exaltando. Deus tem misericórdia da minha alma, em nome de Jesus. Então, irmãos, nada aqui por arrogância, aqui é só para trazer informação e ensinar. E ensinar, né? A missionária Silvia, né? Eu até falei com ela, mas ela falou, falando sobre isso, aí ela falou assim, é bom ter alguém que apanha. Eu falei, mas isso não vale nada. Aí ela, vale sim. Aí ela deu uma cajadada lá e foi bem dada. Vale sim, porque você tem que passar para alguém, tem que ensinar para alguém. Alguém tem que aprender. Então ela deu em mim, o Espírito Santo usou ela para dar em mim uma cajadada lá, e foi uma cajadada bem madura. Bem maduro, né? A navalha passou no figo, o figo abriu a ferida, mas entrou a água, o orvalho, a água do Espírito, e amadureceu esse sentimento. Glória a Deus por isso. Ei, Jesus, maravilhoso, Deus é lindo. Então, voltando aqui, então eu vou ler para vocês no português, mas também vou ler para vocês Atos capítulo 27, o verso 9. Então, já mostrei lá em Hebreus sobre Yom Kippur, que Yeshua cumpriu por toda, na eternidade. Então, por isso que todas as vezes que nós pecamos, nós temos acesso a esse advogado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, tá? Então, nós temos esse advogado, este sumo sacerdote dos bens futuros. E presta atenção que a carta aos Hebreus, ela está escrita no tempo presente do escritor, mas ele coloca sumo sacerdote dos bens futuros. Então, isso dá a entender que ele não está falando do presente, ele está falando de algo que está perpetuando. Por isso, o texto de Hebreus vai dizer que era uma expiação eterna.
Pegou? Eu acho que pegou. Deve ter pegado, não é possível, né? Então, vai estar assim, ó. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês o texto aqui. Eu vou ler só a palavra, tá, gente? Eu vou virar aqui. Atos 27, verso 9. Depois você confere na sua Bíblia. Eu vou virar aqui a câmera, tá? Vou virar a câmera, que eu estou no meu quarto aqui, tá no meu recinto de descanso. Eu virarei a câmera e vou mostrar aqui, ó. Atos 27, verso 9. Depois eu vou mostrar o grego. O grego e a tradução, a raiz da palavra que está no grego, tá? E também vou mostrar no aramaico. Se eu achar aqui escrito aqui, né? De novo, que eu já fechei a página aqui do Novo Testamento aramaico que eu tenho aqui do site. Então tá aqui, ó. Havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, ó, aqui que tá o negócio, ó. Porque já havia passado o jejum. Paulo os advertia. Tá vendo que tem um artigo o? Quando um texto não tem o artigo o, ele vai estar um. Um é qualquer jejum. Então, o um é qualquer jejum, mas quando você tem o artigo definido, o artigo a palavra uma, uns, umas, é uma indefinição, não define quem é. Mas quando no português, na gramática nossa, você tem o artigo o, os, a, as, está definindo ou sujeito ou substantivo, vai depender do que for lá, tá? O sujeito, o substantivo, vai depender da frase ou da oração, vai depender. Então, o jejum. Isso é a tradução do português. Só que quando nós temos aqui o texto grego, cadê a caneta? Nossa, Jesus amado, perdi a caneta aqui no meio de tanta coisa espalhada aqui, gente. Deixa eu ver se eu encontro a caneta por aqui. Aqui, tá aqui, ó, na minha mão. Então, no texto grego, você tem assim, ó. Deixa eu ver isso aqui. Vou achar a palavra, vou ler só um pedacinho do texto, tá? Nesteian. Cadê? Aqui, ó. Então, você tem aqui, ó. Vou ler só daqui, ó. Só a parte B do versículo, ó. Aqui, ó. Tou plos diatokais ten nesteian ede. Esta palavra nesteian é justamente a palavra jejum, jejum, que o português traduziu. Só que este artigo o, que o português traduziu, ele não traduziu nesteian. Por que não? Porque tu é o, kai, ten, e o nesteian. Só que esse ten aqui, i, kai, e o, jejum, eden, tem um sentido de, vou mostrar na gramática, tá? Vou mostrar para vocês a gramática do Strong, tá? O dicionário Strong define a palavra aqui, ó, nesteia. Aí você tem aqui, né, a palavra raiz, ó, nesteia. Aí você vai ter aqui as suas variações, nesteias, nestene, tá? Aí o número que a palavra é um substantivo masculino, aquilo que eu disse. O artigo ele pode definir o que? O artigo o. Ele vai definir o sujeito ou o substantivo. No caso aqui, aí qual que é? Ó, definição curta. O português usou a definição curta, ó. Jejum, um jejum. Só que aqui é que tá, ó, definição completa. Jejum, o dia da expiação. Então, este Atos 27, 9, quando o texto está dizendo, e passado o dia do jejum, ele está falando, e passando o dia da expiação, que era o Yom Kippur.
Não, eu não estou inventando, gente. Está aqui, ó. Está aqui. Então, o Strong, esse dicionário Strong é um dicionário usado na faculdade pelos acadêmicos, pelos professores. Claro que tem vários dicionários, mas o recomendado quando você vai fazer uma faculdade teológica, um curso teológico, né, e você começa a estudar a língua grega e hebraica, eles vão te recomendar, o material que vai ser recomendado é o dicionário Strong. Nas faculdades, nas academias, nos seminários, é o dicionário Strong, que traz para você fazer tradução de palavras do grego, procurar no texto, o que o texto original está dizendo, e no hebraico. Então nós temos aqui, ó, Nesteian, que quer dizer o quê? Jejum, o dia da expiação. Então a definição curta é jejum. Só que seria um jejum. Então o português traduziu como o jejum. Então, como ele não pôs indefinido, só pôs jejum, então o texto do original está dizendo na definição completa que é o dia da expiação, ou seja, o dia do Yom Kippur. O dia de Yom Kippur. Então esta palavra que está aqui, ó, vou ler de novo aqui, ó. Diatokaiten, ó, diatokaiten, Nesteian Redé, que quer dizer o dia da expiação, ou Yom Kippur, que é a mesma coisa. Oh, bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Então nós temos o apóstolo Paulo indo para Roma, para ser julgado perante o tribunal de César, e na embarcação, ele lembrou que, no calendário judaico, ele se lembrou que o dia do Yom Kippur estava chegando. Olha, eu nem pensei, lembrei disso aqui agora, olha para você ver. Não, isso não é coincidência, não. Lembrei disso aqui agora. Paulo estava indo para ser julgado perante o tribunal de César. E ele lembrou do Yom Kippur. E o Yom Kippur é o quê? É o dia do julgamento. Olha, eu vi isso aqui agora. O Espírito Santo iluminou-me a mente. Iluminou-me para lembrar disso aqui agora. Que Paulo estava indo para ser julgado. E justamente, eu não sei, agora já eu estou parafraseando. Juntando aqui o que o Espírito Santo me iluminou. Ele se lembrou do julgamento e se lembrou do dia do Yom Kippur, que é dia de julgamento também, é dia de corrigir. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Jesus é bom. Então olha que maravilha. Paulo cumpriu na risca o Yom Kippur, o jejum do Yom Kippur. Claro que ali ele estava numa embarcação com cadeias e tal. Vaidade ele já não tinha mesmo, né? Era assim, um homem simples, um homem douto de entendimento, conhecia a Torá, um rabino que não deixou de ser rabino, igual muita gente ensina, aquele deixou de ser rabino judeu, não deixou de ser rabino judeu. Tem gente que chega até o cabo de dizer que Paulo deixou de ser judeu. Ô, gente, como é que pode, gente? É muito anacronismo, é muita falta de raciocínio, gente, lógico. É muita cauterização da mente para falar um negócio. Como é que a pessoa deixa de ser o que ela é de sangue? Não tem como, gente. Não tem como. Você pode mudar lá para a China e ficar 100 anos na China. Você não vai deixar de ter sangue brasileiro, vamos dizer assim, né? Você não vai deixar de ter sangue de brasileiro na sua veia. Eita, glória a Deus. Agora, ó, no grego, agora nós vamos para o aramaico. Deixa eu achar o texto aqui, que eu fechei tudo aqui. Eu tinha que fechar tudo aqui para mostrar, então deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí, dá um tempinho para mim aí, hein? Dá um tempinho para mim aí. Cadê? Aqui, Peshita. Então nós temos aqui a Peshita aqui, ó. Vou virar. Nós temos aqui a Peshita. Aqui não era aqui que eu queria entrar, não. Deixa eu ver. Aqui, ó. Atos 27:9. Então nós temos aqui o texto da Peshita, o aramaico, essa língua que Jesus falava, tá? Então nós temos aqui, eu não vou ler o texto todo, não, eu vou ler só as duas palavras que nos interessam, que nos importa, tá? Duas palavras que nos importam. Deixa eu achá-las aqui no texto.
Então, gente, aqui, ó, o aramaico é como o hebraico, você lê da esquerda para a direita, aqui, ó, para cá, não é igual o grego e o português que lê daqui para lá, não. É para cá, é ao contrário, tá? Então, nós temos aqui, ó, olha, aqui, ó, nós temos aqui, eita, eu tô de óculos, a letra tá pequena, eu vou tentar aproximar mais, se eu colocar a caneta, acho que não vou nem conseguir enxergar direito. Eita, tá desfocando demais, tá ruim para enxergar. Gente, eu vou tentar, não. Peraí, aqui deu, abri a tela aqui um pouquinho mais, deixa eu fazer de novo. Eita, é uma maravilha, Jesus é bom. Então tá aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, ó, presta atenção. Op, yalmo, yalmo. Deixa eu puxar aqui porque cortou. Op, yalmo. Aqui, ó, op, yalmo. Aqui, ó, olha aqui, ó. Dias, ó, diasumo. Op, almo, diasumo. Vou repetir. Op, yalmo, diasumo. Yalmo, diasumo, derrudoio. Esqueci aqui, ó. Vou ler de novo. Op, yalmo, faltou uma palavra aqui. Por que essa palavra? Tá vendo que lá no texto grego não tem essa palavra aqui final, aqui, ó. Op, yalmo, deiasumo, deierrudoie. O almo, diasumo, derrudoie. O que é que está dizendo aqui? Eita, glória a Deus. Esse yalmo, diasumo, é o dia da expiação. A mesma tradução que o grego fez. O dia da expiação. Tá aqui, gente, tá aqui. E esse dia da expiação, só que o aramaico, ele colocou uma palavra que o grego não pôs, que é esse aqui, ó. Deierrudoie. O que é deierrudoie? Dos judeus. O dia da expiação dos judeus. Aleluia! Como assim? Quer ver? Eu tenho uma tradução, deixa eu ver se eu acho que é a análise que eu fiz aqui. Desse texto. Deixa eu ver se eu acho. Aqui ela vai trazer algumas traduções. Eu vou mudar aqui para o português, tirar do inglês e pôr no português. Aqui, ó. A tradução literal, eu não fiz a minha tradução. Por quê? Porque, eita, mexeu aqui de novo. Volte. Vou tentar aqui, gente, mas esse geralmente quando você faz essa mudança aqui do inglês aqui, geralmente ele corta. Vou tentar abrir aqui, ó. Olha lá, mexendo no trem de novo. Ô, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Me ajuda. Me ajuda aqui. Deixa eu achar a tradução aqui, ó. Do Murdoch. Deixa eu ver. Do Murdoch. Deixa eu ver se a outra também tem. O dia. Aqui, ó. Aqui duas, ó. Eita. Primeira tradução aqui, ó. Primeira tradução desse texto do aramaico. Olha lá. Análise do verso da Peshita de Atos 27:9. Gente, eu não estou inventando isso da minha cabeça, não. Está aqui no texto da língua que Jesus falava, que não era o grego, era o aramaico. Não vou entrar em questão. Então, olha aqui a tradução que esse Eterídice vai fazer aqui, olha. E ficamos lá por muito tempo, até o dia, aí ele vai abrir um colchete. Lembra que eu expliquei quando que acontece a festa? Aí ele coloca em colchete explicando, ó. Tishrei é o dia que acontece o Yom Kippur, ó. 10º dia por volta de 20 de... Aí aqui ele já pôs aqui, porque isso é uma tradução do inglês, né? Ó, de setembro. Claro que quando ele colocou isso aqui é quando ele fez essa tradução. Mas você prestou atenção às informações que eu dei sobre Tishrei? Ó, do jejum. Aí aqui ele não traduziu, ele colocou no pé da letra. Do jejum de, ó, Girudoi. O que é Girudoi? Do judaico. Dia do jejum judaico.
Agora vamos para a tradução do Murdoch. Olha o que o Murdoch ficou. E ficamos lá por muito tempo, até depois do dia do jejum judaico. Qual que é o jejum judaico? Peraí, pastor. Mas dentro do judaísmo não tem a festa dos pães, não tem a festa lá que eles têm que jejuar, tem. Mas essa aqui não é um dia de jejum qualquer, é o dia do jejum. Aí quando o português traduziu o jejum, é o jejum específico, que é o jejum do jejum. É o dia da expiação, que é o jejum de Yom Kippur. O jejum de Yom Kippur. Oh, maravilha de Deus. Vou voltar a câmera aqui. Então, meus queridos, está aí as informações do Yom Kippur dentro do Novo Testamento. Aí, como a doutrina da substituição, que para mim é uma doutrina furada, que você tem que analisar tudo que está dentro dela, ela pode sim ter algum ponto verdadeiro, mas ela tem muito sofisma dentro dessa doutrina da substituição. Ela é uma doutrina com sofisma, então tem que tomar cuidado, tá? Tem pontos nela que você tem que tomar cuidado, que é aquele ponto de antissemitismo. O que é isso, pastor, o antissemitismo? O antissemitismo é uma perseguição judaica e perseguição dos judeus e perseguição dos ritos judaicos. E fazem isso com o texto bíblico. Praticam um antissemitismo no texto bíblico porque não querem aderir a algumas coisas que Deus não tirou, que Deus não aboliu, que a igreja continuou praticando depois que Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, como nós vimos aqui em Hebreus 9:12, que ele fez a expiação eterna, mas os judeus continuaram fazendo as mesmas festas e fazem até hoje. E não é só judeu que faz. É todo aquele que está no Mashiach. Não é? Isso aqui não é para judeu ortodoxo. Isso aqui é o judeu ortodoxo não aceita a Brita Hadashah como palavra inspirada. Ele não aceita o Novo Testamento como palavra de Deus. Mas os judeus messiânicos, judeus nazarenos, aceitam sim. Judeus que aceitaram Yeshua, Jesus, como Salvador, reconhecem o sacrifício de Yeshua, reconhecem o sangue eterno de Yeshua, reconhecem que Yeshua, que é só o sangue de Jesus que purifica de todo, reconhecem que a salvação em Jesus, ainda que eles ainda guardam todos os preceitos da Torá que eles são compelidos ou conseguem guardar, tá? Eles guardam, eles observam a Torá com seus mandamentos, mas sabem que os mandamentos, que a observação dos mandamentos não tem poder para salvar. Mas é preceito que o Eterno disse, vai fazer isso eternamente, perpetuamente, enquanto durar. E como o Senhor disse, enquanto durar céu e terra, cega e plantio, estes mandamentos não serão arrancados do meio do meu povo. Aí vem Yeshua, cumpre todos, ratifica todos, explica todos, salva-nos, reme-nos pelo seu pecado, pelos nossos pecados, pelo seu sacrifício no Calvário, que simbolizava justamente o altar onde o sangue era derramado. A cruz simbolizou o altar e Deus recebeu o sacrifício de Yeshua como um sacrifício eterno. Por isso que ele não vai mais todo ano. Mas o sangue já está lá na eternidade mostrando. Isso é heresia, pastor, não é não, gente. Se fosse heresia, então, nós temos que rasgar aquela parte que diz assim, que Jesus ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Então isso aí é heresia. É a Bíblia que está dizendo. Tudo que eu estou falando é a Bíblia que está dizendo. Claro que os argumentos aqui, eu coloquei alguns argumentos teológicos dentro da veracidade dos costumes e tradições do texto bíblico. Então eu mostrei dentro dos textos bíblicos aonde que está codificado, são códigos na Bíblia, que se você não tiver, não estudar etiologia, que é a cultura e o costume da Bíblia, você se perde, você faz um anacronismo. Então, meus queridos, entenderam? Rosh Hashanah, os dias temíveis. E aí, beleza, aí eu disse que no Rosh Hashanah, eu vou fechar. No Rosh Hashanah, aí abria-se o livro da vida e o nome de todo ser humano, todos. Crente, não crente, acredita em Jesus, não acredita, vai tudo pro livro da vida. Aí você tem os 10 dias para corrigir, para chegar no dia do Yom Kippur. Quando chega o Yom Kippur, que no caso aqui vai ser o dia 1º, às 18 horas do dia 1º,
Aí você já entra no Yom Kippur pedindo perdão pelos seus... renovando esse pedido de perdão. Renovando esse pedido de perdão. Quando tudo aquilo que você fez nos 10 dias temíveis... Ai, meu Deus. Ô, gente, lá no livro do Apocalipse, que cada um foi julgado conforme o que estava escrito no livro da vida. O que fizeram por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal, pelas suas obras. Obra não salva, não estou falando que obra salva. O que salva é a fé no Mashiach. É reconhecer o Mashiach como Salvador, como Deus Todo-Poderoso, e estar debaixo da sua cobertura, da sua capará, o caparote, a cobertura do sangue do Eterno, de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus por isso. Está sobre nós o poder do sangue perdoador de Yeshua. Mas aí, segundo a tradição, quando chega o Yom Kippur, aí quando está findando o Yom Kippur, nos últimos minutos do Yom Kippur, o livro é selado. O livro é selado. Por isso que Yohanan, João, Yohanan Shalia, João o apóstolo, por isso que no livro do Apocalipse ele vai dizer que aquele que não foi achado escrito no livro, este foi lançado no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Por quê? Porque quando está findando Yom Kippur, aí as obras do que você, aquela correção que você não fez, lembra que eu falei que aí isso vai depender como que isso vai te causar uma ação no seu futuro depois do Yom Kippur. Muita coisa vai mudar no Yom Kippur ou não, ou até piorar, porque você não corrigiu para encontrar no juízo de Deus, na cobertura, na expiação. Então quando você entra no Yom Kippur, você está debaixo da expiação de Yeshua. Mas aquilo que você, sabe aqueles pecados que são defeitos que o ser humano carrega, que não larga, a pessoa está com o coração amarrado, está na igreja, aceitou Jesus, mas está com mágoa no coração, está com ódio, está com raiva, está com ressentimento de alguém, e ele não consegue largar aquilo. Aí quando fechar o dia do Yom Kippur, depois do Yom Kippur, gente, aí já foi decidido, se dali para lá, o seu cesto será cesto só de bênçãos ou só de provações. É a tradição que diz isso, tá? Não confunda as minhas palavras. Não vai dizer que o pastor Valdir virou judaizante. O que é ser judaizante? O problema é ter a mente cauterizada, não analisar tudo que os outros falam, de tanto a gente escutar judaizante, é aquilo que Martim Lutero fez quando ele queria que os judeus começassem a fazer parte da igreja, fazer parte da comunidade dele e não ir mais para a sinagoga. Sabe o que Martim Lutero mandou fazer? Presta atenção. Leia as cartas de Martim Lutero. Eu li. Olha o que ele mandou fazer. A partir de hoje, qualquer pessoa da igreja que foi encontrado conversando com judeu será excomungado da irmandade. Nós vamos riscar, se ele falou que ia riscar é porque tinha. Vamos riscar todas as orações dos judeus, vamos riscar todos os cânticos dos judeus, vamos riscar todos os ensinamentos dos judeus da nossa liturgia. A partir de hoje, não usa mais nada judaico no nosso meio. Isso quer dizer que antes de Martim Lutero usava. Você nunca parou para pensar, não? Sabe o que é isso? É falta de estudar. É aquilo que está em Amós. Conheçamos e prossigamos. O meu povo perece por falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Então, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essa dinâmica de Rosh Hashanah, 10 dias temíveis e Yom Kippur. Amém, irmão Augusto? Então você pega o vídeo aí desde o começo, que você chegou já no andamento do vídeo, pega desde o começo o vídeo aí, tá? E reveja ele para você entender aí, e se prepara, tá? Se prepara já a partir do dia 22 de outubro, perdão, até o dia 1º de setembro, tá? Do dia 22 de setembro até o dia 1º de outubro, corrigi. 22 de setembro começa o Rosh Hashanah e você já começa os dias temíveis, tá?
que é a entrada do ano novo judaico, no calendário judaico está assim. E no dia 1º de outubro, a partir das 18 horas, começa o Yom Kippur. Então é jejum, tá? Então, nesse dia, do dia 1º, do dia de 18 do dia 1º até 18 do dia 2 de outubro, então não se pode fazer nenhuma obra servil, não pode trabalhar. É o texto que diz. A Bíblia que diz, não pode trabalhar, tá? Então, se você é autônomo, beleza, vai ser fácil. Se não é, se der para pedir para trocar o dia lá, de você pagar o dia, ter uma folga, para separar esse dia aí só para orar, pedir perdão a Deus, orar, ler a Bíblia, se humilhar na presença de Deus, tá? E aí, no mais, Yeshua já deu vitória para todos nós, amém? Então, é assim que se celebra o Yom Kippur, tá? É assim que se celebra o Yom Kippur a partir de Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, tá? Então, que o Eterno, nosso Deus, continue te abençoando. Então, compartilha esse vídeo para ser um vídeo informativo. O que eu trouxe aqui, gente, foi informação. Isso aqui não é doutrina da igreja, tá? Isso é doutrina da Bíblia. Isso é da Bíblia. Deus falou que é perpétuo. Então, se quiser, eu devo fazer. Eu vou arriscar. Essa palavra deve é muito difícil. Eu posso. Aí é outra coisa. Dever é pesado. Poder é outra coisa. Aí depende da sua kavaná, da sua intenção. Então, quanto mais você melhorar a sua vida, olha como é que Deus é tão misericordioso, que ele preparou do Rosh Hashanah até o Yom Kippur para a gente entender que a gente tem que mudar o nosso caráter, não é só nesses 10 dias temíveis. É daí para lá. Entendeu? Por quê? Porque o ano que vem, se Yeshua não voltar, o Yom Kippur vai chegar do mesmo jeito. Então, você já tem que ir se corrigindo. Entendeu? Então, se você mudar a sua forma de agir com o seu próximo, isso vai ser multiplicado para você 10 vezes mais depois do Yom Kippur. Meu Deus, isso é forte. E, gente, isso é um portal espiritual que se abre. 7 portais se abrem todo ano. Os judeus tomam posse disso e nós ficamos de fora, porque a gente não quer. Porque a gente acha que isso é se eu devo. É porque é se eu devo. Claro que o nosso contexto da nossa Constituição não dá para a gente praticar muita coisa. Porque tem vezes que tem festa que ela cai uma semana inteira. Então, como é que você fica aqui no Brasil uma semana inteira sem trabalhar? Então, você quer cumprir algumas coisas? Vai morar em Israel, que lá é fácil demais. Lá isso aí já é normal. Isso aí já é normal. Nas festas não ter mercado aberto, o povo está celebrando. Isso é normal. Essas festas em Israel já é normal. Para isso é normal. E judeus do mundo todo celebram independentemente. Por isso que judeu não gosta de trabalhar para gentil. Porque quando chega às festas, não precisa contar com ele, não. Não precisa contar com ele, porque não vai. Então, por isso que a maioria dos judeus são ricos, prósperos, porque eles observam quando esses portais celestiais se abrem. Oportunidades se abrem. É o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, me foge a memória. Acho que Filipenses mesmo, fugiu a memória, que depois você pesquisa que vai achar, fugiu a memória. Que nós devemos aproveitar a oportunidade. Então, esses momentos das festas são portais espirituais que se abrem para a gente ter acesso mais na presença do Eterno. Não estou dizendo que é só isso. Você tem jejum, oração, leitura da Bíblia, vai cultuar a Deus com os irmãos, várias formas de você ter mais comunhão com Deus, várias formas. Mas esses dias são dias específicos, são dias especiais. São dias especiais. Eu esqueci aqui como é que foi, se eu fiz para guardar nome. Tem um nome específico que fala, traduzido datas marcadas ou dias marcados. Eu esqueci como é que fala no hebraico. Eu esqueci como é que fala, mas é benção demais, tá? Então, que eterno Senhor nosso Deus abençoe cada um. E interessante, ó, eu vou fazer isso aqui para vocês, já gravar isso aí, você escreve depois se você quiser. Aí, quando o sumo sacerdote, lá em Levítico 16, quando ele fazia expiação por ele e pelo povo, era 1 ano. Gente, é 1 ano, é uma vez no ano que isso acontece. Esse portal muda. Quando você pratica isso, alguma coisa muda na sua vida. Algo sobrenatural acontece. Glória a Deus. Então, já estou terminando. Só um detalhe que preciso falar. Aí você vai entender. Quando terminava o sacrifício do Yom Kippur no tabernáculo ou no templo, quando o sumo sacerdote vinha para a porta, o povo estava todo do lado de fora. Esperando o quê? Esperando aquela bênção que Deus falou lá em Números. Olha, Moisés, fala ao teu irmão Arão que assim abençoarei
o povo de Israel. Assim coloquei conhecido como bênção sacerdotal. Aí eu vou emprestar essa bênção sacerdotal sobre a sua. Depois você grava o áudio, tenta gravar. Eu vou falar devagarzinho, você tenta gravar aí, tá? Aí o sacerdote chegava na porta do templo. Isso aqui não é misticismo, não, gente. O problema do povo de Deus é falar que tudo é místico. Ai, é misticismo, é feitiçaria, é heresia. Ai, Jesus, eu nem ligo. Meu negócio é com Jesus, eu nem ligo, tá? Nem ligo. Então o que acontecia? Ele chegava, meu Deus do céu, ele chegava na porta do templo. Aí quando o povo estava lá, a expiação foi feita, o povo foi perdoado. Ele foi perdoado. Aí, lembra que eu falei que vai mudar? Depois que acaba, muda, vai mudar o processo. Então, aquela retificação que fizeram vai ser bênção. Aí o sacerdote era obrigado. Ele chegava na porta do templo, levantava a mão direita. Vou levantar a direita, né? Ele levantava a mão direita. Isso não é misticismo, gente. Isso é cultura judaica. Ele levantava a mão direita assim, ó. Isso não é. Isso aqui é o símbolo de uma letra hebraica chamada Shin. E o Shin, ele começa, a palavra Shalom, começa com essa letra, o Shin. A palavra Shem, que é nome, começa com esta letra, com Shin. Aí ele levantava a mão assim, com o símbolo do Shin, da palavra Shalom, e aí ele vai emprestar a bênção sacerdotal. No português lá você vai achar depois. É 4,6 ou 6,4, não me foge a memória. Aí ele vai dizer assim, cantando, Yevarehar Adonai veishmereha, Yair Adonai panavaleha, Veruneha, Issa Adonai panavaleha, Veaseleha, Shalom. Que é isso, pastor? É a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Era isto. Yevarechar Adonai veishmereha. Yair Adonai panavaleha. Veruneha, Issa Adonai panavaleha, Veaseleha, Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Yevarehar Adonai veishmereha, Yair Adonai panavaleha, Veruneha, Issa Adonai panavaleha, Veaseleha, Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. Então era assim, 3 vezes. Ele imperta essa bênção apostólica depois que termina o Yom Kippur. Ele já coloca a bênção sobre o povo. Entendeu? Então é isso. Então que o Eterno abençoe a todos. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. Eu vou salvar, colocar no canal do YouTube. Então quem tiver acesso ao meu canal vai estar lá. Vou colocar ali também no meu story ali do WhatsApp. Para quem, meus amigos do WhatsApp, que pegarem ali também, tá? Então, Shalom, Shalom. Ou seja, paz, paz. Laila Tov. É hebraico, tá? Laila Tov. Boa noite. Lehitraot. Lehitraot é até a próxima. Então, Shalom. Shalom!